Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Continuamos aqui na COP28. Gente, tá uma tarde top de linha e o Fala Carlão, claro, sempre andando na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado agora eu vou falar com Juarez Piccinini. Olha que nome bonito. O Juarez Piccinini é o seguinte, vocês viram a entrevista que eu fiz aí com o Daniel Randon e ele falou para mim, você entrevista o Daniel. Eu falei, agora eu vou entrevistar é você, né? Eu queria, em primeiro lugar, já agradecer por essa entrevista e agradecer pela sua gentileza de falar conosco. Você é uma referência no agro, referência no setor financeiro, referência para o mundo inteiro. Escuta, obrigado, viu, cara? Eu sou seu fã, né, Carlão? Por isso, fala, Carlão. Por isso que eu falei, não, tem que falar com o Daniel. O Daniel, cara, mas legal, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que coisas boas têm que ser mostradas e o Brasil tem muitas coisas boas para mostrar. O agro é um deles, é maravilhoso. Né? Pois é, a gente estava ali brincando antes da gravação, uma moça veio me perguntar qual que era o tema. Eu falei, o tema é agenda positiva. Esse é meu tema sempre, viu, Ótimo, Juarez? ótimo. O Brasil tem muitas coisas boas, né? Talvez a gente devesse reconhecer mais, mais pessoas deveriam reconhecer e a gente deveria eliminar os entraves que nós mesmos criamos, tá? Ou que alguém tenta criar e a gente aceita às vezes. Então eu acho que isso é algo que a gente deveria todo mundo se unir nas coisas boas que a gente tem, inclusive o meio ambiente. O Brasil no agro é um agro sustentável, né? A gente tem algumas tecnologias de agro, plantio direto, uma série de coisas que a gente tem que ninguém tem no mundo. E isso é um tremendo impacto positivo, né? Beneficia ou evita o impacto no meio ambiente de uma maneira monumental, né? Ô, Juarez, a gente vai voltar nesse tema aqui. Antes eu falo sempre aqui no Fala Carlão que ninguém nasce diretor de nada, nem nada disso, tudo. Todo mundo tem uma história. Eu gosto de história, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer a história. Porque ao contar a história, ao situar a sua história numa espécie de linha do tempo aqui, você explica por que você está aqui hoje, né? Então eu queria saber, antes da gente voltar nesses temas, diria, mais pé no peito aqui, eu queria falar com você um pouquinho, me conta um pouquinho da sua trajetória. Legal. Bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa região muito legal, que foi afetada agora pelas cheias, né, que é o Vale do Taquari, a cidade de Roca Salles, Encantada, ali, aquela região maravilhosa. E de lá eu sempre quis ser um executivo, né? Eu quis ser executivo, quis morar no exterior. E aquele negócio, o sonho se realiza, né, Carlão? É só a gente acreditar e perseguir. Eu né? digo sempre que a gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque Deus atende rapidinho, às vezes mais rápido do que a gente merece. Exato, inclusive coisa ruim, né? Tem que pedir coisa boa só, né? Então, aí eu comecei, né? E eu comecei a trabalhar. Na verdade, meu primeiro emprego, Carlão, por incrível que pareça, foi numa empresa de transporte. Não diga. Como eu não conseguia, porque eu fiz na época a gente preenchia uma ficha, né? Preenchia uma ficha para trabalhar no banco, eu queria trabalhar em banco, mas como eu não consegui, fui numa empresa de transporte, porque era o único local que me aceitou porque eu não tinha experiência. Falei, pô, se eu não tenho experiência, a experiência deve valer alguma coisa, ninguém aceita. Aí eu falei pro dono da empresa assim, aqui ó, eu quero trabalhar, o farmacêutico não precisa de ninguém, mas não ouviu a minha proposta. Minha proposta é o seguinte, eu vou trabalhar e não quero salário. Vou trabalhar em troca da experiência. No dia que eu tiver experiência, começa a me pagar. Já que vale tanto, né? Pois é. E aí me contratou. E aí eu fiquei o tempo e falei, só vou trabalhar até eu conseguir trabalhar em banco. Aí eu comecei a trabalhar em banco. E aí segui minha carreira em banco. Aí realizei meu sonho de morar no exterior, morar nos Estados Unidos, morar na Europa. E aí, há 15 anos atrás, eu queria voltar da Europa, que eu morava em Londres com a minha esposa e filha. Dá um passinho pra cá aqui, tá bom? Aí, para nós se ajeitar melhor. Maravilha, maravilha. E aí eu queria voltar para o Brasil, e aí a Randon estava com o projeto de montar um banco. Eu falei, legal, já fiz um monte de coisa, morei nos Estados Unidos, morei na Europa. É verdade que você trabalhou com o Meirelles, é isso? Trabalhei com o Meirelles. Aliás, inclusive quando o Meirelles assumiu a presidência mundial, um brasileiro assumindo a presidência mundial de um banco americano, eu tive a sorte de também estar em Boston estudando e trabalhando lá. Olha que legal. Então, em agosto de 1996, quando ele assumiu a presidência mundial, eu estava em Boston e encontrava o Meirelles no almoço no Bank Boston, lá em Boston. Então, maravilha, legal. Vamos deixar na descrição do vídeo a nossa entrevista com o Meirelles aí também. Pode ser. E aí você falou assim, vamos voltar para o Brasil? Como é que eu quis voltar para o Brasil, e aí as pessoas me perguntam, puxa, saiu de Londres para Caxias do Sul? Eu falei, não, eu saí de Londres para Serra Gaúcha, que nela está Caxias do Sul, que tem uma empresa maravilhosa que é a Randon, né, que tem valores e princípios que são coincidentes aos meus,
e que está naquela região da Serra Gaúcha que é um pedacinho da Europa fora da Europa. É um pedaço da Europa no Brasil, né? A gente, o gaúcho é muito orgulhoso, né? A gente valoriza o que é nosso. Valoriza. Aliás, quando eu vou na Expo Inter, eu tenho a nítida sensação de que eu estou num outro país. Eu acho que uma das coisas que faz com que eu tenha essa sensação é a história do hino do Rio Grande do Sul, que é cantado em todos os eventos, no começo dos eventos todos, e o povo canta mesmo, né? Isso chama a atenção de todas as pessoas que vêm de fora, chama a atenção o fato de a gente cantar o hino no Rio Grande do Sul. E o gaúcho, assim, tem essa tradição, né? A gente tem... É uma miscigenação como é o Brasil todo, mas tem uma forte influência da colonização europeia, desde os portugueses há mais tempo, depois os alemães e italianos. Então ficou essa marca que é do Estado, e a gente tem coisas muito boas. Eu acho que tem um pouco da influência também dos países como Uruguai, Argentina. A gente tem uma influência de toda a América Latina. Eu acho isso muito bacana. É uma integração boa, né? O Rio Grande do Sul integra muito bem com o resto do Brasil e com os países vizinhos, né? Então, é legal. E a Expo Inter mostra isso, porque a Expo Inter é uma exposição internacional, né? Sim, é verdade. Então vem principalmente animais, gado e cavalos, vêm do Chile, vêm da Argentina, vêm do Uruguai, vem do mundo todo, na verdade, né? Então é uma feira realmente internacional e o gaúcho recebe bem. A gente é muito hospitaleiro, recebe bem os visitantes, né? Agora, então, você estava explicando, e a gente estava falando do Meireles, você ia fazer algum comentário, e eu acho que eu acabei cortando você, mas você saiu, deixou o Bank Boston para vir aqui para trabalhar em Caxias do Sul. Como é que eu do Bank Boston lá em Londres, eu saí, o Bank Boston foi comprado pelo Bank of America, né? Eu fiquei um tempo, aí eu trabalhei no Banco Votorantim, na área internacional, Londres, Nova York, no mundo, né? Fora do Brasil. E aí depois eu achava que era hora de voltar, eu queria voltar, minha filha estava crescendo, eu queria que ela crescesse no Brasil, porque ela nasceu no Brasil, mas se criou em Londres, né? E aí a gente voltou para a Serra Gaúcha, está lá até hoje, muito feliz. A Randon foi uma experiência fantástica, o Daniel Randon, você viu como é, o seu Raul era uma pessoa maravilhosa, os filhos são, a família é. Todos nós na Randon, mais de 16 mil pessoas, né? O Daniel deve ter comentado aqui. E a gente tem um ambiente muito agradável, a gente valoriza muitas pessoas, respeita as pessoas. Esse conceito ESG é um conceito que na Randon a gente já tinha ele intrínseco, né? Eu falo que assim, eu tô acostumado a falar com pessoas, com gente, né, que tem história, e esse negócio já é intrínseco, já está lá há muito tempo, está na raiz, só não tinha esse nome, né? A gente nunca destruiu o meio ambiente por destruir o meio ambiente, nunca fez isso, nunca desrespeitou as pessoas. Então, ok, que bom que vem as três letras juntas, mas isso a gente já fazia, né? Agora a gente tem metas, a gente segue mais, está nesse evento aqui, que é um evento ótimo, que tem oportunidade de discutir como que a gente pode mitigar os efeitos do clima, né? Da humanidade no clima. E tem também a possibilidade de conversar com pessoas assim como você, né? De estar conversando com gente legal e fazer muitos contatos importantes, né? Fazer os contatos para depois, na sequência, de fazer o que tem que ser feito da maneira certa, né? E é uma forma também de trazer o que o Brasil tem de muito legal para mostrar para o mundo, né? Aliás, e aí a gente volta no começo dessa entrevista, você falando do Brasil, eu não posso perder a oportunidade de você é um pensador sobre o Brasil, queria que você falasse, a gente estava comentando aqui no bastidor, o Brasil muitas vezes dá umas bolas fora, joga umas bolas que a gente precisa o que a gente precisa fazer para arrumar isso tudo? Eu acho assim, ó, Carlão, se a gente pegar território, a gente é o quinto maior país do mundo. População, quinto maior país do mundo. E algumas outras coisas a gente é o segundo, terceiro. Por exemplo, produção de agronegócio é o primeiro ou o segundo, né? A gente é primeiro ou é segundo, a maior parte dos principais itens do agronegócio. Inclusive na produção de proteínas animais, como frango, etc. e tal, suínos. O que a gente precisa fazer? A gente tem que diminuir os entraves. A gente tem uma questão no Brasil que é o tal do custo Brasil, né? O Movimento Brasil Competitivo, ele mede isso. Tem uma mandala que mede 12 setores que compõem um total de um custo Brasil de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. É praticamente 17% do PIB brasileiro. Esse é um custo adicional, não é o custo que a gente tem. É o custo adicional quando comparado com os países da OCDE, por exemplo. A gente precisa remover esse custo. Que custo é esse? Remover esse custo? Puxa vida, a gente já... Então, como a gente é o quinto maior, a gente deveria, no mínimo, ser a quinta maior economia, no mínimo. Mas como a gente reúne condições fantásticas no Brasil de meio ambiente, energias renováveis, energia limpa, a nossa matriz energética é limpa, ela é renovável, a gente tem as eólicas, a gente tem a fotovoltaica, tem 8 mil quilômetros de costa que a gente pode colocar aerogeradores aí, gerar energia praticamente renovável, com custo muito baixo.
e produzir todas as outras energias que precisam de energia, hidrogênio, etc, etc. Então, o Brasil reúne muitas coisas boas. A gente tem o custo do Brasil, um pedaço dele é impostos. Por que os impostos são elevados? Porque o gasto público é muito grande. E a gente gasta mal, gasta muito. A gente investe bastante em educação e a educação é precária. A gente investe bastante em segurança, a segurança é precária. A gente investe bastante em outras questões e continua sendo precário. Então, a gente tem um imposto elevado, um dos mais altos do mundo. Infelizmente, a reforma tributária não vai trazer uma redução de imposto. Deve simplificar, vai simplificar um pouco, mas a gente precisa fazer uma redução do gasto público, uma redução do tamanho da máquina pública, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. E com isso, aí sim tem uma redução de carga tributária. Com uma redução de carga tributária, que é o custo, um pedaço do custo do Brasil, a gente vai ter mais competitividade e o Brasil consegue galgar posições no ranking das economias globais. E precisa também viabilizar investimentos na infraestrutura, rodovias, aeroportos, portos. E como o Brasil, as contas públicas estão absolutamente frágeis, gerando déficit, só tem um jeito de fazer ou privatizações ou parcerias público-privadas, porque aí vem o investidor, seja de onde vier, e ele faz os investimentos, como a gente tem. O Estado de São Paulo, as rodovias são ótimas, mas tem pedágio. Sim. Se não tivesse pedágio, não seriam do jeito que são. Sim. Então, tem o ônus de ter uma infraestrutura boa, que é o retorno para o investidor que investe na atividade. Então, essas são basicamente assim, os principais pontos que o Brasil tem. Nós temos todas as condições, é o país que tem as melhores condições de produção agrícola, industrial. A produção de economia verde é no Brasil. Não tem outro país que consiga competir com a gente. Agora, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que diminuir os entraves que a gente tem. Não vai fazer da noite para o dia, mas pode gradativamente ir evoluindo nessa direção, simplificando e tornando o Brasil mais competitivo. Juarez, eu tenho uma tese aqui, eu já falei isso mais de uma vez, sempre que eu estou num papo com gente que conhece de economia, como você, com pessoas sempre muito mais inteligentes do que eu, sempre faço a seguinte observação. Eu ando muito pelo Brasil, e o Brasil tem problema de toda a ordem. Falta portos, falta aeroportos, falta estrada, falta tudo, é uma fartura no Brasil. E ao mesmo tempo que isso é um problema, eu vejo o seguinte, que todo problema tem que gerar uma grande oportunidade. Então, eu tenho uma tese que o Brasil vai ser muito rico ainda por conta dos problemas que a gente tem. A gente tem muito problema, né? Legal. Carlão, quando eu morava na Europa, lá até 2009, a crise de 2008, 2009 foi muito forte. Eu estava na Alemanha visitando empresas e clientes e tal, a gente falava de Brasil, falava de Alemanha, e um senhor de uma empresa me falou isso. Vocês têm muita sorte no Brasil. Eu falei, como sorte? Não, sorte do quê? Vocês têm tudo por fazer. Aqui na Alemanha é só se a gente explodir as autobahns, derrubar os viadutos, destruir o que a gente tem para fazer de novo. Vocês têm tudo para fazer do zero. Ou seja, vocês não têm custo para desmanchar, vocês só podem construir. Construir gera oportunidade. Só que assim, Carlão, a gente continua sendo o país do futuro. A gente precisa começar a transformar esse futuro em presente, para trazer benefício. Presente é o momento presente, sim, né? Claro. E dar de presente para a população brasileira uma vida melhor. E para isso a gente tem algumas coisas. Por exemplo, educação. Educação, a gente precisa ter uma melhor educação. As pessoas precisam ter uma capacidade melhor de entender. Tem pessoas que não estão entendendo a nossa fala, tá, Carlão? Por mais que a gente tente falar de uma maneira simples, que não conseguem acompanhar. É importante que as pessoas tenham condições de entender o que fazer, votar bem, escolher sempre o melhor candidato. O melhor candidato é aquele que vai fazer o bem para todos e não para alguns só. E outras questões que a gente tem no Brasil, a gente precisa evoluir na questão de respeito às regras e quem não respeitar tem que ser punido adequadamente. Porque a sensação de impunidade, Carlão, é um problema que a gente tem no Brasil. É uma realidade, né? Sim. Então, enfim, nós podemos resolver os nossos problemas. Nós somos talvez o país que menos depende dos outros para resolver os problemas. A gente depende da gente mesmo. É só ter vontade e a sociedade tem que entender isso e lutar por isso, defender isso, né? No fundo, para fechar aqui a conversa, você está falando o seguinte, né? A gente sempre tem o problema, parte do problema, parte grande do problema é sempre o governo, seja ele qual for. Só que o governo não são nós que colocamos lá, não é verdade? Não, o governo não é um ser que veio de outro planeta. O governo saiu da sociedade brasileira. Ele saiu de amigos, conhecidos, e que nós votamos. Sim, e a gente tem que saber quem votou, depois que votou, tem que cobrar. Hoje em dia tem rede social, dá para a gente acionar
Os políticos, eu votei, mas não votei para você fazer isso. Votei para você votar diferente. Então, perfeito, Carlão. O governo não é um ser que não tem nada a ver com a gente. Ele tem tudo a ver com a gente. Ele saiu de dentro das nossas famílias, amigos, enfim, ele saiu das nossas localidades, nossas cidades, nossos bairros, e vão para o estado, vão para o município, vão para Brasília. São nossos, são brasileiros como a gente. Maravilha. Ó, tem gente perguntando aí, sabendo o seguinte, o Carlão, já adorei a conversa, eu acho que todo mundo gostou demais. Só para recapitular o seguinte, hoje na Randon Corp, quais são as atividades do Juarez? O Juarez, você continua mandando no banco? Como é que é a história? Me conte aí. Carlão, ninguém faz nada sozinho, tá? Então eu sou uma das pessoas importantes lá na estrutura, banco, consórcio, seguros, toda a nossa área, né, que a gente chama de vertical de serviços financeiros e digitais. E também eu sou diretor de relações institucionais e governamentais da Randon Corp. Sim. Então nessas agendas que o Daniel participa intensamente, o Daniel como presidente da Randon, sim, agendas como essa, agendas como o Fórum Econômico Mundial de Davos, agendas que a gente tem com Brasília, enfim, com o Estado do Rio Grande do Sul, nas assembleias. Porque, Carlão, uma coisa importante é o seguinte, a gente tem que entender que as coisas são definidas pelos poderes legislativos. Sim. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Estado e o Congresso Nacional. Lá é que são definidas as leis e leis a partir do qual todo mundo tem que se pautar. Então, a lei, uma vez aprovada, todo mundo tem que respeitar. A lei é feita pelos congressistas que foram eleitos pelo povo. Então, uma boa escolha é escolher bem um congressista, que é quem vai votar a favor ou contra uma lei, ou vai propor uma lei, ajustar uma lei, eventualmente pensando no bem de todos. Essa é a forma da gente evoluir como sociedade. Maravilha, olha, show de bola, adorei, viu, Juarez? Obrigado aí. Dividiu comigo a sua inteligência aqui, o Juarez Piccinini, como ele acabou de falar, diretor de Relações Institucionais da Randon Corp. E eu quero lembrar vocês, agradecer mais uma vez, e lembrar vocês que em qualquer momento dessa tela vai aparecer um QR Code aí. O QR Code é o seguinte, o pessoal da Datagro Markets, que é uma consultoria extraordinária, principalmente na área de bioenergia, eles entendem tudo, mas é bioenergia, é o agronegócio como um todo. Eles produzem relatórios de fontes no mundo inteiro, ou seja, tudo que você imaginar no mundo sobre commodities é com o pessoal da Datagro Markets. E tem um QR Code na tela aí das nossas entrevistas, o cara clica lá, vai ganhar, acho que 2 meses de relatório, 2 meses de Datagro Markets de free. Ô, Carlão, antigamente a gente falava assim que petróleo era a riqueza, né? O ouro, né? Hoje é dados, informação. Então, informação tem muito valor. Pois é. E essa é a praia da Datagro Markets. Obrigado pela gentileza da sua audiência. Obrigado à Datagro Markets. Obrigado também à Ubifol. A Ubifol é uma empresa de nutrição de plantas que faz aqueles produtos extraordinários que fazem as plantas ficar mais vigorosas, saudável, sabe? É isso aí. As plantas ficam igual eu, assim, mais forte, entendeu? Legal, Carlão. Obrigado, gente. Obrigado, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda, mais um Fala Carlão. Esse na prateleira de cima. Que conversa ótima que eu tive aqui com Juarez Piccinini.